serão as suas prioridades na gestão na CDL? Olha, nós temos dois grandes pilares como prioridades na gestão da CDL Porto Alegre 26 e 27. O primeiro deles é preparar o micro, pequeno e o médio lojista para essa avalanche de transformações tecnológicas e de comportamento do consumidor. Viemos recentemente da NRF e lá a gente já percebeu o impacto que a inteligência artificial vai gerar no dia a dia dos lojistas, e o nosso micro e pequeno lojista de Porto Alegre precisa estar atento e preparado, e a CDL Porto Alegre não vai medir esforços para dar essa instantaneidade na atualização, né, e na modernização desse varejista. O segundo grande pilar é a capacitação e a valorização do profissional do varejo. Queremos oferecer para os nossos varejistas e para os nossos consumidores um atendimento cada vez mais qualificado, humanizado, conversacional, mas também preparado para usar tecnologias que melhoram o dia a dia, tanto das empresas, né, dos consumidores, e os resultados para todos. Nós estamos observando que o varejo está extremamente disruptivo, inovador, tecnológico, mas também não pode abrir mão dessa empatia com o cliente, não é isso? Exatamente, por isso nós queremos trabalhar muito na capacitação e na valorização desse profissional que atua no varejo, que precisa estar cada vez mais capacitado para entender o momento desse consumidor, entender essa diversificação de gerações que tem demandas diferentes, que tem necessidades diferentes, e esse profissional precisa estar cada vez mais bem preparado para oferecer um bom atendimento e resultado para os nossos varejistas. Presidente, como foram os 2 primeiros meses do ano e o Liquida Porto Alegre? Os 2 primeiros meses do ano foram desafiadores, acho que foi um momento de, não diria dificuldade, mas bastante desafio para todos os nossos varejistas em todos os segmentos. O Liquida Porto Alegre chegou no momento certo, após o Carnaval, onde as famílias já estavam retornando à capital, como um grande alavancador deste início de ano. Temos aí uma expectativa, ainda estamos apurando resultados, mas temos uma expectativa de boas vendas, até porque nós tivemos este ano recorde do número de lojas participantes. Foram mais de 4.000 empresas que aderiram ao Liquida Porto Alegre. São 94 bairros envolvidos na promoção em mais de 45 segmentos. Nós percebemos uma movimentação muito intensa, tanto no varejo de rua, varejo do centro histórico e nos centros comerciais, quanto em shopping centers. Presidente, a geopolítica mundial houve agora nos últimos 3 dias um abalo. Lhe preocupa em relação ao varejo? O que pode afetar? O que pode respingar no varejo esse conflito lá no Irã? Sim, sempre preocupa. A gente sabe que hoje o mundo está muito conectado, e qualquer ação que acontece em qualquer parte do mundo acaba impactando nas decisões dos nossos consumidores. Mas nós temos aí um histórico nos últimos anos de pandemia, de enchente, de crises econômicas, estiagens, que tem um impacto muito mais forte aqui, que dói na carne do gaúcho, né? Que doeu na carne do varejista. Então a gente sabe que vai ter um impacto dessa geopolítica, mas nada que se compare ao que a gente passou recentemente. O lojista, o varejista de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, está preparado já e tem sempre um plano de ação para enfrentar esses momentos de crise e sair cada vez mais forte de cada situação como essa. Preocupa mais? Selic preocupa muito mais. Nós temos aí um quadro de juros bastante alto que atrapalha o crédito, mas dentro deste contexto temos uma expectativa, por conta do controle da inflação, de que ao longo do ano nós tenhamos uma queda da Selic, o que deve favorecer, a gente sabe de forma lenta e gradual, mas que deve favorecer o crédito e melhorar o varejo ao longo do ano de 2026. Hoje aqui na posse do novo presidente do CDL, Carlos Klein, mas o ex-presidente aqui, o eterno presidente da CDL Porto Alegre, Írio Piva. Írio, uma mensagem para o novo presidente e também podemos dizer que tu deixou um grande legado aqui, deixou um compromisso, porque tu colocou o CDL com 65 anos como um player do varejo. Olha, primeiro eu quero dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Que eu tive a felicidade de ter uma diretoria e um conselho, associados realmente engajados, que fizeram com que a CDL pudesse crescer muito durante esses anos. Então,
a gente deixou aí um legado importante e o Klein, que é o novo presidente, é parte desse legado. Sem exagero, tu deixou um DNA de um apetite por crescer e por protagonismo. E agora eu quero dizer o seguinte, o presidente que está assumindo já era parte dessa diretoria, ajudou a construir isso tudo e está extremamente... Conhece a liturgia? Conhece total e está totalmente preparado para levar a CDL a patamares ainda muito mais altos. Eu tenho, sem falsa modéstia, acho que a gente nos últimos anos deu um protagonismo grande, cresceu institucionalmente, tivemos a oportunidade de entregar uma sede do jeito que a entidade e os associados merecem. Tivemos uma série de iniciativas e certamente a CDL está preparada para os próximos anos. E com um presidente... Tu diz para mares mais revoltos. Sem dúvida. E com um presidente que já veio construindo junto, que tem o DNA do varejo, que tem qualificação, tem formação e tem espírito associativo. Isso é muito importante, né? Querer servir, né? Estar disposto a servir, estar disposto a lutar por uma causa, lutar por um setor, lutar pela melhoria da nossa cidade, do nosso estado, ter esse desprendimento. Isso tudo o Carlos Klein tem e eu tenho certeza que vai fazer uma excelente gestão. Emílio, que sirva as tuas façanhas, a tua gestão, o teu legado que tu deixa para a próxima liderança do Carlos Klein de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Valeu aí, um abraço aí. Sucesso, Carlos Klein, que você merece. Você é o cara certo para assumir e transformar essa entidade numa entidade ainda mais representativa. Presidente da Câmara dos Vereadores, hoje estivemos pela manhã no Jornal do Comércio, marca de quem decide. O senhor esteve presente junto com o prefeito Melo aqui. Uma mensagem para a posse do novo presidente CDL, que cuida do varejo. O varejo gera emprego, gera tributo, renda, inserção social. É um braço social também muito forte do Estado, né? Eu vim parabenizar aqui o Klein e vim também desejar a ele muita força. Porque o debate do momento no país é a questão da escala 6x1. E os impactos no setor são gigantescos. Então, a CDL, hoje pela manhã nós estávamos lá, como tu disseste, do Marcas que Decidem. CDL é uma dessas marcas. Então, vim aqui parabenizar e desejar força a ele na condução dos trabalhos aí na presidência. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Presidente do Cindy Loja, nos encontramos hoje nos Marcas de Quem Decide, lá no Jornal do Comércio, lá na PUC, e hoje o senhor aqui na posse do seu colega de entidade dos CDL Porto Alegre, CDL Poa, o Carlos Klein aqui hoje. Uma mensagem do Cindy Lojas, que vocês são co-irmão, parceiros, o seu irmão também aqui, o Írio Piva, foi presidente, está entregando agora a chave para o Carlos Klein. Mensagem de desejo de muito sucesso para o Carlos Klein. Carlos Klein é nosso vice-presidente do Cindy Lojas também, né? Faz parte da nossa diretoria lá. Ele acabou de ser reeleito também como integrante da diretoria da próxima gestão do Cindy Lojas Porto Alegre. E quero desejar, em nome de toda a diretoria do Cindy Lojas Porto Alegre, muito sucesso para o Carlos Klein e dizer que o Cindy Lojas Porto Alegre está à disposição dele para ajudar nas demandas que ele puder, tiver e que desejar que a gente esteja junto com ele. A gente sabe que o varejo, ele depende de uma série de ingredientes, uma série de fatores. Por exemplo, a Selic preocupa, a estiagem preocupa, agora o Irã também. Tudo isso pode, durante o ano, respingar no varejo? Pode, mas o varejo ele é muito resiliente, ele atua independente dessas mazelas que o mundo nos apresenta, né? A gente já provou isso nos últimos anos aí com a pandemia, com as enchentes,
resilientes no Rio Grande do Sul, e o varejo continua sendo resiliente e fazendo a sua parte, entregando e atendendo da melhor forma possível o consumidor, e não vai ser diferente com esses problemas que estão surgindo agora mais recentemente, né, da guerra do Irã com os Estados Unidos, Israel, enfim, essas confusões no mundo, na geopolítica, né, às vezes ela respinga. O que mais nos preocupa, Sérgio, são realmente os juros muito altos no Brasil. E sim, ele é um fator inibidor de consumo, pela redução da capacidade de consumo do consumidor, né, de compra do consumidor. Desenvolvimento das próprias empresas. Também, né, as empresas não investem, não criam novos negócios, não criam novos empregos, não geram novas rendas, né? Isso acaba prejudicando. Então essa é a maior preocupação, que é local, né, que depende de nós aqui do Brasil mesmo. Bom evento, presidente. Muito obrigado. Estamos hoje aqui na posse do CDL Porto Alegre, CDL Porto Alegre, 65 anos, uma entidade que cuida do varejo. Quem cuida do varejo cuida da saúde, né? Presidente do Simers, Marcelo Matias. Sabe que eu sempre digo uma coisa muito importante, que é o fato de que a saúde depende dos setores primários e secundários e parte do terciário. Porque a gente vive às custas do investimento, às custas do trabalho, às custas dos impostos. E, portanto, nós precisamos que todos aqui tenham sucesso para que a gente consiga exercer a nossa função na sociedade. Muitas famílias, muitas pessoas às vezes adoecem por falta de emprego e de oportunidade. É exatamente isso que eu tenho certeza que o CDL Porto Alegre sempre lutou em nome do emprego, em nome do desenvolvimento, e é justamente isso que nós queremos para o bem de todos. Emprego e renda mantém a família unida, mantém a família forte e também melhora a autoestima da sociedade, não é isso? Quanto mais independente as pessoas forem do governo, quanto mais conseguirem produzir o seu sustento, produzir a sua riqueza a partir do seu próprio trabalho, melhor será. E eu tenho certeza absoluta que nós da saúde só nos beneficiamos com isso, porque pessoas que trabalham e produzem seu próprio sustento têm condições de ter um acesso melhor à saúde, seja ela pública ou privada. Obrigado, presidente. Sempre agradeço. Estamos hoje aqui na posse do CDL Porto Alegre. CDL Porto Alegre, 65 anos, uma entidade muito parceira do Sicredi aqui. Do Sicredi estamos aqui com o presidente do Sicredi Origens, Ronaldo Silikov, e também o Felipe Silikov, que é empresário aqui. Ronaldo, hoje nós estivemos no Marcas de Quem Decide, e um evento com muita relevância empresarial, e hoje aqui uma mensagem do Sicredi Origens para o novo presidente do CDL. Bom, é sucesso, né, que ele siga o trabalho magnífico que é feito pelo Írio Piva, né, e fazer uma CDL cada vez maior, que é uma instituição muito grande, muito representativa, que cuida muito dos seus associados, dos seus filiados, parceiro significativo do Sicredi, entendeu? Então tem tudo a ver com as ações que faz, ações sociais em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, toda a sua orientação. Então eu fico muito feliz, né? E fico mais feliz ainda, Sérgio, a oportunidade do parceiro que dá entrevista do meu lado, né? É a primeira vez, estou de novo na vanguarda, no pioneirismo, né? De fazer o pai e filho junto, né? Na realidade não é pai e filho, é o presidente do Sicredi Origem e o presidente da Comac, né? Porto Alegre. O presidente da Comac aqui, Felipe Silikov. Felipe, a gente sabe que o varejo é resiliente, o varejo gera tributo, emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, tem um DNA para se reinventar 24 horas, não é isso? Sim, o varejo necessita dessa dinâmica, principalmente eu diria que nos últimos 20 anos, né? Eu tenho orgulho de dizer, trabalho desde os 12 na loja, então acompanhei bastante o processo e hoje as mudanças são muito rápidas, né? Nós tivemos uma digitalização pós-pandemia incrível que quem não acompanhou ficou para trás. Hoje os processos estão todos digitais, tanto de orçamento, a venda hoje no WhatsApp representa mais que o balcão, houve aquela migração do telefone e do e-mail para o WhatsApp, né? E nisso o varejo sempre tem que estar em adaptação, né? Bom, mas a empatia ainda funciona, né? Está voltando muito. Hoje no próprio WhatsApp ele é um canal digital, mas com atendimento totalmente personalizado, né? Tem que ter um atendente, muitas vezes utilizando uma ferramenta de áudio que traz essa personalização para o cliente. Isso é muito importante hoje. E esse DNA de associativismo aqui vem do Ronaldo aí? Sim, eu desde pequeno, a Comac eu me lembro com uns 12 anos de idade, ligando o videocassete, ajudando o pessoal lá, e enxerguei que o grande crescimento da Ferragem Porão foi através do associativismo, né? A Comac sempre
nos ajudou muito, porque é uma casa onde os colegas se ajudam, né? Não é uma casa de concorrentes, são amigos, colegas lojistas, né? Só me resta... Já há muitos anos eu tenho aprendido com ele, todo mundo me acha eu bem inovador, no caso, bem tecnológico, tudo. Eu devo muito ao meu filho, que me introduziu muito a essa vanguarda que ele tem. Pô, que humildade, hein, Felipe? Pô, isso é... Ouvi isso da época. Só me resta uma frase. Que sirvam as façanhas da família Silicov, lá na Comac e lá no Sicredi, e hoje aqui na posse do novo presidente do CDL Porto Alegre, de modelo da Terra. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Estamos hoje aqui na posse do novo presidente do CDL Poa. CDL 65 anos, uma entidade que representa muito o varejo, e o grande destaque vem da Prefeitura de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, o secretário da Comunicação, Luiz Otávio. Secretário, primeiro vou parabenizar o prefeito Sebastião Melo pelo carnaval, pela sua organização, pela sua liderança, e do prefeito Melo. Um carnaval realmente, uma organização sem exagero, perfeita, um ambiente, uma energia, uma experiência assim mágica. Parabenizar o carnaval. Uma mensagem da prefeitura, do Sebastião Melo, prefeito, do senhor da comunicação, para o novo presidente do CDL. Primeiro, um prazer estar aqui contigo, Sérgio. Acompanhou a gente no carnaval ali do início ao fim, e muito obrigado pelas palavras. A gente teve um carnaval realmente magnífico, maravilhoso, muito bem organizado e com um resultado importante da competição, né? Afinal de contas é uma festa popular, sim, mas também é uma competição. Aí, parabéns a Imperadores, que ganhou a Série Ouro. Parabéns a Copa... Com um desfile de luxo maravilhoso. E também parabéns... Nada, eu sempre digo que a gente está entre os top 3. Na minha avaliação, somos do ladinho ali do Rio de Janeiro e de São Paulo, um dos melhores carnavais do país. E a Copacabana aqui na Série Prata. Bom, sobre aqui a posse do nosso presidente Carlos, eu acho que é fundamental essa parceria que a gente já tem com o CDL, que não é de hoje, que já vem das gestões anteriores, e desejar sorte e vida longa ao Klein nessa nova função, neste novo desafio. CDL é uma instituição de 65 anos, que tem a sua... A gente falava lá no Liquida Porto Alegre, né? Tem a sua representatividade, mas mais do que isso, é uma instituição que gera oportunidade para o empreendedor de Porto Alegre. O varejo gera tributo que interessa, emprego que interessa, renda, inserção social e, acima de tudo, é um setor que se reinventa 25 horas por dia, não é nem 24 horas, é 25 horas por dia, porque o horário do varejo é elástico. É elástico, não tenha dúvida nenhuma. E o varejo é um dos motores do desenvolvimento econômico, né? E, afinal de contas, a gente só tem uma cidade mais próspera, mais livre, mais organizada, mais bonita a partir do desenvolvimento econômico, que é quem gera tributo, quem gera receita, quem gera emprego para as pessoas. É o que movimenta a cidade, o estado e o país, né? Junto, obviamente, com outras atividades econômicas relevantes, mas o varejo tem sua participação fundamental como esse motor dessa indução do desenvolvimento da nossa cidade. Então, mais uma vez aqui ao CDL, parabéns, vida longa, e que tenhamos uma gestão de muito êxito, muito sucesso. Não tenho dúvida que o presidente Carlos está muito preparado para assumir esse árduo desafio, mas não tenho dúvida nenhuma que vai ter muito sucesso na sua empreitada. Parabenizar a sua gestão e um grande abraço ao prefeito Melo, que hoje esteve presente no Marcas de Quem Decide do Jornal do Comércio, e também ao secretário César Schimmer. Muito obrigado. Marcas também é um outro importante marco para a nossa cidade, né, e para o nosso estado. Só realmente eu não estive lá hoje em razão de outros compromissos, mas com certeza o prefeito estava lá nos representando bem. E que é o player do CIE, é aqui hoje uma mensagem do CIE para o novo presidente do CDL Porto Alegre, que o varejo é um setor que se reinventa 24 horas, gera tributo, emprego, renda, inserção social, e tem uma resiliência que poucos setores têm, não é isso? Fantástico. É dizer que ele é um homem de muita coragem, porque é no momento que a gente vive com todas essas turbulências, ele vai ter um desafio gigantesco junto com toda a área, não só do comércio, acho que também serviço, a indústria, mas assim, pessoas competentes com uma capacidade muito grande de resolução, nesse momento é que precisam auxiliar o segmento, e é o caso aqui do novo presidente, o Klein, que sem dúvida alguma vai fazer toda a diferença.
Lucas, nosso CIE cada vez mais forte. Graças a Deus, vento e popa. Estamos, mesmo com esse ano aqui desafiador crescendo, ampliando os serviços e estamos à disposição aqui também. Bom evento. Obrigado a todos. Estamos aqui com o Ivonei Pioner, presidente do FCDL, que hoje também esteve presente lá no evento do Jornal do Comércio, Marcas de Quem Decide, entregasse prêmio, prestigiou. O FCDL retomou o seu protagonismo, que estava num momento de um patinho feio, que tu pegou ele, um patinho feio, e hoje está transformando num cisne. Uma mensagem do FCDL, Ivonei, para o novo presidente do CDL, uma entidade parceira sua. Sim, é com grande alegria que estamos aqui hoje para parabenizar o Piva, que está saindo, nosso presidente, né? E também para parabenizar o Carlos, que está chegando, nosso novo presidente. Jovem liderança, né? Jovem liderança. E nós, da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, FCDL, estamos aí trabalhando pela união, porque todo mundo junto, a gente faz mais, a gente consegue realizar mais. E essa é o nosso mote de trabalho. Nós pegamos um movimento que estava fragmentado e hoje está unido em todo o Rio Grande do Sul. E nesse momento aqui, celebrando com a co-irmã CDL Porto Alegre, é um momento de muita alegria para nós. Então, estar realizando esses momentos onde nós valorizamos as entidades co-irmãs, para nós é uma grande alegria. A gente observa que o varejo, ele precisa de representatividade, ele precisa de visibilidade, ele precisa de muita credibilidade, porque ele precisa se reinventar 24 horas por dia, porque ele gera tributo, emprego, renda, inserção social e tecnologia. Sim, e a federação, ela faz tudo isso hoje, apoiando inclusive com tecnologia, CDLA. Nós temos hoje um produto específico para o pequeno varejo, para os serviços, onde ele é totalmente construído para auxiliar esse desenvolvimento. Mas temos também uma área ligada que chama CDL Academy, que é para podermos desenvolver, através da formação e informação, todas as pessoas envolvidas no empreendedorismo do Rio Grande do Sul, sejam eles os proprietários, sejam gerentes, sejam força de trabalho, todos precisam de formação e nós estamos aí prontos para isso. E além disso, estar disponível para um diálogo franco e aberto com as empresas legítimas, com as estruturas legítimas que coordenam o nosso estado, seja governo, seja entidades que são autarquias, para que nós possamos dar uma condição para o empreendedor do Rio Grande do Sul ter mais sucesso naquilo que faz tão bem. Ivonei, uma grande liderança, viaja muito. A gente sabe que esse episódio de 3 dias para cá, com o Irã, lá no Oriente Médio, pode respingar no varejo? Sim, vai respingar, não é nem pode, porque a questão principalmente do petróleo, com o Estreito de Hormuz fechado, o petróleo vai ficar mais caro, já está em $85 o barril, ele estava em 68, se chegar a 100, os valores mudam totalmente e isso implica em toda a cadeia logística. A economia pode mudar o metabolismo da economia? Sim, pode mudar a realidade que nós vivemos e nós vamos ser afetados de uma forma lateral, né, não direta, mas que vai realmente afetar a nossa economia. Então vão ser 2 dores de cabeça para o varejo. Um é a Selic e a outra é o Oriente Médio. Nós temos que ganhar musculatura, porque o desafio de quem empreende no varejo é realmente muito grande e o ano de 2026 será um ano de muita luta, mas eu tenho certeza que com a qualidade de quem empreende no Rio Grande do Sul, com a qualidade do varejista do Rio Grande do Sul, nós vamos passar por tudo isso e fazer deste ano de desafios um ano de sucesso. Só me resta uma frase, que sirvam as façanhas do novo FCDL de modelo a toda a terra. Que assim seja.
hoje aqui na posse do CDL Poa há 65 anos e o grande destaque vem da Federação, o irmã do CDL. CDL, o varejo, é um setor que gera tributo, emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, se reinventa 24 horas por dia, né? É um grande orgulho para nós estarmos aqui prestigiando a posse do Klein. A gente é parceiro historicamente do CDL Porto Alegre. A gente anda de braços dados aí no bloco empresarial, tivemos grandes embates para evitar tentativas de aumento de impostos, sempre juntos, afinados em valores e princípios e, acima de tudo, no associativismo a gente termina fazendo grandes amigos, né? Pessoas com afinidades e é um prazer a gente encontrar tanta gente conhecida e tanta gente amiga nossa aqui que atua pelos mesmos valores e princípios na defesa do varejo e na defesa do setor produtivo como um todo. Presidente Rodrigo Costa, presidente da Federação. Presidente, eu sei que a preocupação hoje, o foco, uma das grandes preocupações é a Selic, que já está na hora de derreter. Mas também agora, nesses últimos 3 dias, a crise lá no Oriente Médio, principalmente no Irã, pode respingar alguma coisa se for um pouquinho mais prolongada? Sim, pode trazer problemas para o mundo inteiro, porque a gente está... O barril já está subindo. Mas eu acho que tem uma questão aí, a evolução tecnológica, ela está tão exponencial, com inteligência artificial, robôs, androides humanoides, né, robôs humanoides, que a gente está colocando poder destrutivo nuclear, químico e biológico de fácil acesso para grupos fanáticos, teocracias, ditaduras, totalitarismo. Isso, se não for enfrentado agora também, no curto espaço de tempo a gente coloca em risco. Acho que o risco maior é de confronto armado mesmo, é de extinção humana a partir de confrontos nucleares. Então, de certa forma, o problema está sendo enfrentado, ainda há tempo. Porque se deixar crescer essa situação... Respinga na economia. Respinga na economia, mas enquanto nós estivermos vivos a gente discute economia. Se tiver um confronto nuclear, se deixar isso, armas nucleares na mão de gente fanática, que não preza pela vida dos outros, que prega a morte dos outros, acho que o risco é muito maior, né? Então, tem efeitos na economia, mas é inevitável. Acho que a situação do jeito que foi posta ficou inevitável, né? Obrigado, presidente. Obrigado.